Elas são dos primeiros desenhos que fazemos quando crianças. São representadas em músicas, em pinturas, em poesia. Fazem parte muitas vezes da nossa casa, são usadas como simbolismo para representar ou até evocar sentimentos. Você sabe de quem eu estou falando? Sim, das flores. Eu sou o professor Wellington Sibaldi, de Biologia, e hoje o assunto de nossa aula é flor, uma das características exclusivas do grupo das angiospermas. Quando a planta sofre modificações físicas, químicas e hormonais, isso as torna aptas a florescer. E nesse momento, uma série de tecidos embrionários começam a se multiplicar e a formar a flor. A flor, na verdade, é um conjunto de folhas que se modificam para garantir a reprodução vegetal. Para que essa reprodução seja efetiva, ela conta com uma série de mecanismos adaptativos. Formas das mais variadas que muitas vezes chegam até a imitar um inseto, cores chamativas, substâncias odoríferas, muitas vezes agradáveis ao nosso olfato ou não, óleos, resinas, todas são formas de atrair os polinizadores. A gente pode ter os insetos, a gente vê muita coisa falar das abelhas, mas também formigas, besouros, que inclusive vão lá fazer o próprio ninho também na flor, participam desse processo. Os morcegos, né, mamíferos voadores, existem morcegos nectívoros, que se alimentam do néctar. Os pássaros, né, mais conhecido aí por nós na polinização, o beija-flor, e mamíferos, né, outros mamíferos, até mesmo nós. O que é que a planta ganha com isso e o que é que o animal ganha? É uma reciprocidade, é uma relação mútua de feedback, né? Venha a nós e eu lhe dou o vosso reino também. Então, o animal vai em busca de alimento, o néctar ou o pólen, que é altamente nutritivo, muitas vezes até ótimo para a nossa alimentação também. O pólen, inclusive, melhora o sistema imunológico. E a planta garante sua reprodução. Agora, quais são as estruturas de uma flor, né? Quando a gente fala em polinização, a gente está falando do processo de formação desse grão de pólen e do transporte dele, seja pelo vento, pela água ou por algum animal, até a parte feminina da mesma ou de outra flor, no caso da mesma espécie, né? Então vamos ver um pouco da estrutura das flores, né? Primeiro a gente vai ter, lembrando, tudo é folha que se modificou. Então a gente vai ter o pedúnculo, que é um cabinho que conecta a flor no galho, no ramo, no caule, né? E pode ser marrom ou verde. Tem flor que não tem esse pedúnculo, ela fica direta ligada no caule. E a gente diz que é uma flor séssil, né? Ou apendicelada, porque não tem o pedicelo, né? Ou pedúnculo. Depois uma porção mais dilatada, que é o que a gente chama de receptáculo. E ali naquele receptáculo, a gente tem aqui, até aqui também, né? Olha aqui, pedúnculozinho, o receptáculo, uma porção mais dilatada, e tudo que se insere aí em cima desse receptáculo são as estruturas ou verticilos florais. A gente vai ter então, como verticilo de proteção ou atração, as sépalas, que são folhas geralmente modificadas, né, verdes, que tem o intuito de proteger todos os outros verticilos. Se eu contar o conjunto de sépalas, eu chamo isso de cálice. Logo mais internamente, um conjunto de folhas circulares modificadas, que tem geralmente coloração diferente, são as pétalas. Liberam substâncias odoríferas para atrair, né, os agentes polinizadores bióticos, né, os vivos, os seres vivos. E aí, se eu contar o conjunto de pétalas, eu chamo isso de corola. Então, o termo corola vem de coroa, né? Até algumas empresas já usaram esse termo aí para representar um certo status, né? Que hoje já não é tanto assim mais. Mais internamente, eu tenho então verticilos, voltando, né? Verticilo de proteção, cálice, verticilos de proteção e atração, corola. E existem os verticilos reprodutivos, onde a gente vai encontrar o sistema reprodutor masculino
e o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor masculino, ele é formado pelo estame. Então, observa aí o estame. É uma estrutura alongada, como você vê aí no desenho, e uma haste, né, que se conecta ao receptáculo, e essa haste se chama filete. E no ápice dela, uma porção dilatada, está aquilo que a gente chama de antera. Essa antera é dividida por um tecido conectivo que veio desse filete, e dentro da antera a gente vai encontrar sacos polínicos que vão produzir o grão de pólen. Esse grão de pólen, a gente já viu, quem não viu, dá uma assistida aí, vou botar um cardzinho aqui sobre gimnosperma, reprodução, eu falo tudo sobre isso, né? O básico necessário para a gente entender. A gente fala do microsporângio, dos micrósporos que são produzidos ali até formar o gametófito produzindo o gameta. Então não vou entrar agora nesse detalhe, só na parte de reprodução. Então o grão de pólen, que é aquele pozinho amarelo que a gente vê, né? Ali é o gametófito e dentro dele vai haver uma célula, né? Com núcleos germinativos e vegetativos. Que o vegetativo vai formar um tubo polínico quando chegar na parte feminina. E por esse tubo polínico, por esse canal, vai sair de dentro do grão de pólen o canal, e por dentro desse canal, que é o tubo, vai passar um núcleo espermático, que vai lá fecundar o gameta feminino, dentro do sistema reprodutor feminino. Então, repetindo, estame é o masculino. Ele tem um filete e uma antera, onde é produzido o grão de pólen, que dentro tem o gameta masculino. Se eu tiver vários estames, esse conjunto a gente chama de androceu. Andros vem de homem, significa homem, parte masculina então. A parte feminina se chama carpelo ou pistilo. Tem alguns autores que não gostam, né, de chamar as duas formas aí, mas isso é um caso à parte. O carpelo, vamos chamar assim de carpelo, ele tem no ápice o estigma, que é a parte que vai receber o grão de pólen, e para isso ele libera substâncias grudentas, né, mucilaginosas, que garantem a fixação desse grão de pólen para ele ficar lá, e vão até liberar substâncias que vão estimular a germinação dele, para que ele forme um tubo polínico que vai passar por dentro desse tubo feminino, chamado estilete. Difere lá do masculino, lá é filete, aqui é estilete. Então, por dentro do estilete, que é um tubo oco, vai passar o tubo polínico que veio do grão de pólen, que prendeu aí em cima dos estigmas. Esse tubo estilete se prolonga e chega numa porção e se dilata, que é a base. Então, na base do carpelo, do sistema reprodutor feminino, a gente encontra uma porção dilatada chamada ovário. Então, imagine que você tem um ovário, né? Isso aqui é um ovário, por exemplo, e eu posso ter vários locais, várias lojas ou lóculos. E dentro dessas lojas, dentro desses lóculos, eu posso ter os óvulos, um ou mais óvulos. Dentro desse óvulo, o óvulo aí, a gente não vai entrar em detalhe, mas ele é um megasporângio, né, que é uma estrutura que vai produzir os megásporos, que vão formar um gametófito. Esse gametófito é um saco embrionário, e dentro desse saco embrionário, eu vou ter a formação de um gameta feminino. Esse gameta se chama oosfera, que é ele que vai ser fecundado pelo núcleo espermático que vier lá do grão de pólen. Beleza? Então vamos recapitular. O órgão feminino, ele é o carpelo. Ele tem o estigma, tem um tubo que é o estilete e tem uma porção dilatada ovário. No ovário eu posso ter locais, lojas, lóculos, onde ali existem óvulos. Dentro desse óvulo vai ter o gameta feminino, que é a oosfera. Se houver polinização, condições adequadas, formar o tubo polínico, conduzindo o gameta masculino por dentro, né, desse estilete dela aí, e chegando no ovário, passa até o óvulo, passa para o saco embrionário e entra lá e fecunda a oosfera. Dentro do óvulo, então, né, onde eu vou ter a oosfera e o saco embrionário, vai se formar semente. O óvulo vai dar origem a uma semente. E o ovário
né, que guarda esses ovos que viraram semente, o ovário começa a inchar, crescer e vai virar o fruto. Então, quando você come uma manga, você está comendo o ovário, que foi o lugar de abrigo do caroço ali da semente, que é o óvulo. Então, dá para não misturar. Em animal, óvulo é gameta. Em planta, óvulo é o lugar, onde dentro dele a gente tem o gameta feminino, que é a oosfera. Okay? Vamos ver, assim, se eu tiver vários carpelos, que podem estar unidos num só ovário, ou em vários ovários, isso aqui não vem ao caso, né? Eu chamo isso de gineceu, que vem de gneikion, do grego, que quer dizer mulher. Tem flor que vai ter tanto o estame quanto o carpelo. Se tem os dois, eu chamo essa flor de bissexuada ou monóclina, porque é uma flor que tem as duas coisas nela, masculino e feminino. Quando a flor só tem um, ou masculino ou feminino, só tem o estame ou só tem o carpelo, ela é unissexuada, porque só tem um sexo. A planta, ou também pode chamar ela de díclina, né? Monóclina, quando tem os dois, díclina, quando tem um ou outro. A planta que tem essa flor monóclina se chama uma planta monóica. A planta que tem flor só com o sexo, né? A flor díclina, é chamada de planta dioica. Beleza? Se ela tem os dois sexos, ela poderia fazer autofecundação, né? Ou melhor, autopolinização, onde o pólen vai ser levado para a parte feminina, o estigma desce, né, pelo tubo, forma um tubo polínico, que pode levar 1 ano para formar esse tubo polínico, dependendo aí das condições e da espécie. Desce por dentro desse tubo a célula que vai lá fecundar o gameta, né? Vai fecundar o feminino. Só que pode ter autopolinização, mas muitas vezes tem mecanismos que impedem isso daí, porque vai gerar menos variabilidade genética. Então, às vezes, o estame é mais baixo, o estame amadurece antes, o estame amadurece depois do carpelo, tudo isso para evitar. Ou às vezes o pólen chega, mas não germina. Então, o essencial é que às vezes ela tem os dois, mas por essas interrupções para que se autopolinize, se autofecunde, ela faz a fecundação cruzada, onde um animal, ou vento ou a chuva, leva esse grão de pólen de uma flor para outra flor, da mesma espécie, né? Aí sim eu tenho um aumento da variabilidade genética. Vamos então ver uma flor de hibisco, né? Eu fazendo a dissecação dela rápida, para a gente ter uma noção aí na prática. Bom, aqui a gente tem a flor de hibisco, né? Que é da família Malvaceae, o gênero hibiscus, que é um grande gênero. Essa estrutura é o pedúnculo, também chamado de pedicelo, né? Flores que não tem são flores sésseis. Aqui é o receptáculo, onde a gente tem essas brácteas, né, diferenciadas, menores, meio que imitando, né, as sépalas, é o calículo, né? Aqui a gente tem as sépalas e o conjunto delas se chama cálice, né, que já vimos lá anteriormente. As pétalas, né, que são avermelhadas, rosas, e vão ficando avermelhadas. Veja que ela é um conjunto de 5 pétalas, indicando aí que ela é uma eudicotiledônia, como já vimos anteriormente. E uma coisa bem curiosa, né? Aqui a gente tem os estames, quando eu tenho essas pontinhas amarelas aí, é a antera, né? Com os seus grãos de pólen, que vai cair, polinizar, né? Ser levado pelo vento ou por um animal. Essa estrutura alongada, aqui em cima, essa estrutura, esses estames, eles têm os seus filetes, né? Que são essas hastes, e todas elas se juntam nesse cabinho mais grosso, que é o que a gente chama de andróforo. Essa parte aí mais grossa, ligada aos estames, não é a parte feminina. A parte feminina está dentro disso. Então esse andróforo é um conjunto de filetes, né, que se uniram para proteger o aparelho feminino que está dentro, que no caso é o carpelo, né, o pistilo. Essa parte de cima aí vermelhinha é o estigma da parte feminina, que vai receber os grãos de pólen aí amarelinho dos estames. Vamos ver aqui. Vou tentar fazer uma dissecação rapidinha, né? Pra gente entender um pouco aí. Deixa eu tirar aqui as partes mais externas, né? Aqui dentro, ó, tirando aqui as sépalas, né?
Veja que aqui dentro a gente tem protegido lá embaixo o ovário. Tirando aqui as pétalas, né, 5 pétalas, como a gente viu, que são bem chamativas, né? E odoríferas também. Olha, essa porção dilatada, essa porção alongada, não é aparelho feminino. Isso é o andróforo, que são estames que se uniram pelos filetes. Dentro dele, a gente vai encontrar o carpelo, né? O carpelo ou pistilo, que é o órgão, o aparelho genital feminino. Deixa eu ver aqui, né? Porque ele é um tubinho, né? Eu estou sem estilete, mas vamos ver se a gente consegue aqui tirar. Veja, essa porçãozinha branca lá dentro, que a gente está começando a visualizar, é o estilete, que é aquele tubo alongado do aparelho genital feminino, onde por dentro dele vai passar o tubo polínico, que veio do grão de pólen, né? E dentro desse tubo polínico vai vir a célula germinativa, que está passando por dentro do aparelho genital feminino, né? Que é o carpelo. Olha ele aqui, ó. Esse é o estilete do carpelo, essa parte alongada aqui, que é um tubo oco, e por dentro dele vai passar o tubo polínico. Aqui na base, aqui nessa parte verde de baixo, é onde está o ovário. Então, veja que os estames unidos pelos filetes, né, formaram essa estrutura chamada de andróforo, que é uma diferenciação, né, que outras plantas, outras flores não têm isso daí. Lá na ponta, no ápice, né, desse estilete, que é o aparelho feminino, a gente vai ter lá os anterídeos, que são em grupos de 5. E eles produzem aquela substância mucilaginosa, né, que vai colar, olha ele aqui, ó, e ele vai grudar os grãos de pólen, que serão conduzidos, né, as suas células germinativas por esse tubo aqui. Que aqui sim é o aparelho genital feminino, com o ovário aqui na base. Dentro do ovário, né, a gente tem vários locais, não dá para eu tirar aqui, porque para filmar sozinho também é ruim. Aí soltou aqui, né. Aqui dentro a gente tem o ovário, com seus lóculos, né, que são locais onde dentro dele a gente vai encontrar os óvulos. Bom, gente, é isso. E eu gostaria de terminar com uma frase. Se não houve frutos, valeu a beleza das flores. Se não houve flores, valeu a sombra das folhas. Se não houve folhas, valeu a intenção da semente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, dá um like, se inscreve aí no canal para que a gente faça mais e melhores vídeos. Até a próxima. Um beijo.